Meus irmãos, pecado na igreja. Vamos ver como a palavra de Deus trata essa questão. Porque eu acho que é de muita importância que nós venhamos atentar para a palavra do Senhor. Eu quero deixar a palavra para a nossa meditação, que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 20, que diz assim: olha, com efeito, receio que quando aí chegar, não vos encontre tais como vos quero encontrar, e que, por consequente, me encontrais tal como não quereis. Eu tenho receio que haja entre vós discórdia, inveja, animosidades, rivalidades, maledicências, falsas acusações, arrogância e desordens. Tenho receio de que quando voltar a ter convosco, o meu Deus me humilhe em relação a vós, e eu tenha de prantear muitos daqueles que pecaram anteriormente e não terão convertido da impureza, da fornicação e da dissolução que cometeram. Meus irmãos, a questão hoje do pecado na igreja, como é tratado o pecado na igreja? A gente vê que muitos hoje andam na contramão do que é ensinado nas escrituras, porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela deve ser, eu sempre tenho falado isso, sempre pregada, ensinada com amor, com dedicação, com amor ao próximo, porque é o Espírito Santo é que faz a obra, é o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E o papel da igreja não é expulsar ninguém da comunhão, o papel da igreja é amar, é abraçar todos e levar elas a uma vida restaurada com Deus, uma vida de comunhão com Deus. E o homem, ele não consegue fazer isso. Isso é ação somente do Espírito Santo. E é muito interessante quando a gente volta para a palavra, meus irmãos, quando a gente pega Coríntios, a gente vai ver que a todo momento é uma igreja cheia de confusão, uma igreja cheia, abarrofada de pecado, né? A gente vê que tem partes que Paulo fala assim, olha, faz até vergonha de falar os vossos pecados, então, e mesmo assim Deus os amava, Deus ainda os chamava de santos. Olha para vocês verem como a visão do homem não é a de Deus, a visão do homem é de julgar, a visão do homem é de não aceitar, de querer apedrejar, como aquela mulher adúltera, né? Aqueles religiosos queriam fazer isso. E a gente vê que o evangelho vai muito, muito além do que nós tentamos. Porque ao mesmo tempo que a gente vê uma igreja abarrofada de pecados, uma igreja que os pecados eram tantos, eram vergonhosos, e Deus ainda o tratava eles como santos. Você não vê Deus sempre tratava eles como santos. Agora, como a igreja deve lidar com essa questão do pecado, o pecado dentro da igreja? O pecado dentro da igreja, meus irmãos, compete a nós a ter sabedoria. Compete a nós não fechar as portas do reino. Porque hoje a gente vê que muitas igrejas têm fechado as portas do reino. Eu tenho falado isso. E sempre. O homem tem fechado as portas do reino, porque a igreja é lugar dos doentes para ser curados, restaurados por Deus e pelo Senhor. E lá é lugar de pessoas problemáticas e doentes mesmo. Lá a igreja não foi lugar para ser santos, perfeitos, belos,
sem pecados, não. Lá é aqueles que são falhos, pecadores, reconhecem Jesus como Filho de Deus, porque Ele que nos isenta do pecado e da culpa. Assim como a igreja de Corintos era uma igreja barrofada de pecado, Deus tratava eles como santos. Então Deus os chamava eles de santos, porque a visão do homem não é a visão de Deus. E como as igrejas têm procedido, meus irmãos? Hoje eu tenho falado que as igrejas têm fechado as portas do reino. Porque a igreja ela tem que ser um local que abraça a todos. Ela tem que ser um local de acolhimento. Aquele que for para ficar, para fazer parte do reino, aquele que for servo verdadeiramente, ele vai encontrar a luz. Essa luz é Jesus, essa luz é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que conclui a obra na nossa vida. E ele está concluindo ainda a obra dele na nossa vida. Aquele que começou a boa obra, ele ainda há de terminar. Sabe, meus irmãos? Então a igreja ela não é lugar de excluir ninguém. A igreja é o lugar de amar todos, independente de raça, de religião, de cor, de pensamento, porque a gente tem que saber lidar também com essas questões. Também as pessoas que se opõem à fé, à palavra da gente. Então, a gente deve pregar com amor, com alegria, ainda que seja mel, ainda que seja fel, as pessoas sempre tem uns que gostam, outros já odeiam, mas que nós venhamos fazer pregar a palavra de Deus com amor, com dedicação, porque é o Espírito Santo que tem poder para mudar a vida da pessoa. Talvez a gente quer que mude agora, naquele instante, mas não. A palavra que está sendo semeada, ela vai ser gerada ainda. Ela é a semente que está sendo plantada, que a igreja está pregando, que a igreja está ensinando, que a igreja está levando o amor às pessoas, para que a igreja possa ser uma igreja que tem amor às pessoas, não que exclui, não que julgue, porque o fulano rouba, porque é um maconheiro, porque é um bandista, ele vai no candomblé, ele vai... Não, meus irmãos. Quem dá o convencimento, quem tem poder de trabalhar na vida e convencer o ser humano é o Espírito Santo. E veja bem como a igreja tem fechado as portas do reino. A quantidade de pessoas que eram para estar dentro das igrejas, para ser curadas, restauradas por Deus, tratadas pelo Espírito Santo, elas estão do lado de fora, porque elas falam assim, não vou na igreja porque o pastor me julga. Eu fui na tal igreja, eu entrei, não estava bem arrumado, todo mundo ficaram me olhando, sabe? Que evangelho é esse de hipocrisia, né, meus irmãos? Se nós devemos amar todos, acolher a todos, não importa se é um mendigo, não importa se entrou sujo, não importa se entrou mal arrumado, não importa da vida que a pessoa leva, sabe? O importa é que nós levamos Jesus até elas, para que elas possam encontrar a luz através de Jesus e do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente mudar. Porque o dia que chegar, o dia e a hora da mudança, meus irmãos, meus irmãos, a vida dessa pessoa mudará. Ela mesma sentirá nojo das suas ações, dos seus atos, e é o momento que ela renasce de novo. Então, e a igreja, ao invés dela amar as pessoas, ela tem jogado para fora, tem julgado, tem apontado dedos, tem criticado, tem tratado as pessoas, fazendo acepção de pessoas. Meus irmãos, a acepção de pessoas no Novo Testamento é condenada 98 vezes no Novo Testamento. Chega um bem arrumado, olha, tá aqui, senta aqui nos primeiros lugares, olha, é um pastor, é um doutor, tem que tratar bem. Mas, meus irmãos, quando chega uma pessoa simples, a gente vê o descaso e a diferença. Meus irmãos, será que isso está certo diante de Deus?
Quando chegar no grande dia, cada um de nós vamos responder pelos nossos atos, por tratar melhor as pessoas, porque tem dinheiro. Olha, aquele ali tem mais dinheiro, aquele ali vai dar mais para a igreja, aquele ali vai dar mais oferta, vai dar mais o dízimo para a igreja. Meus irmãos, misericórdia. Não é assim que é o Evangelho. O Evangelho é de amar, de trazer as pessoas para Cristo e para que elas venham a ser restauradas pelo Espírito Santo. E engraçado, meus irmãos, que quando a gente volta para a palavra, a gente vai para a palavra de Deus, a todo momento a gente vê que muitas pessoas, muitas igrejas, as pessoas estão andando na contramão da palavra do Senhor. Porque quando a gente vê que em João, no capítulo 16, no verso 8, que diz assim, olha, e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Por quê, meus irmãos? É o Espírito Santo que convence. Não adianta você... Se você não amar as pessoas que estão aí fora da igreja, elas não entram para dentro da igreja. Se você não tiver amor, compaixão por elas, elas não entram dentro da sua igreja. Se não for uma igreja que ama, que acolhe, as pessoas não entram na sua igreja. Mas se for uma igreja que ama, que acolhe, não importa a roupa, não importa a vestimenta, não importa o status financeiro, a vida da pessoa, essa igreja será um canal de bênção, será uma igreja rica aos olhos do Senhor. Pode ser uma igreja pobre, que não tem templos luxuosos, mas é uma igreja rica da graça de Deus e do Espírito Santo, aonde vidas entram lá, são curadas, restauradas, renovadas, vidas que alcançam a mudança, a regeneração ali, porque vidas tiveram compaixão por elas lá fora, enquanto elas estavam no mundo. Alguém acolheu, alguém levou uma palavra amiga, e quando ela chegou aquele primeiro dia da visita na igreja, foi bem acolhida, sabe? Não olharam, não criticaram, não apontaram o dedo, e ali essa pessoa, meus irmãos, você pode ter certeza que ela fica. Ela não sai, ela não esquece. Nós não esquecemos quando nós somos bem tratados nos locais, mas quando nós também não somos bem tratados nos locais, nós também não esquecemos. E o papel da igreja tem que ser de amar todos, acolher. Por isso que tem muitas vidas aí, meus irmãos. As igrejas hoje eram para estar cheias. Cheias de pessoas para ser curadas, tratadas por Deus, pelo Espírito Santo, ser lapidada, ter a vida mudada, ter uma igreja que acolhe, uma igreja de acolhimento, uma igreja de amor. Mas não, as pessoas têm feito diferente da palavra do Senhor. Porque quando o Espírito Santo ela vem para a igreja cheia de pecados, cheia de manchas, cheia de carrapichos, cheia de problemas, e ali as pessoas acolhem, elas encontram a paz, elas passam aí, elas passam a frequentar, depois elas passam a sentir a presença de Deus naquele lugar, e a partir daquele momento o Espírito Santo acha lugar naquele coração e a vida da pessoa é mudada e restaurada. Mas o que muitas igrejas têm feito, jogado vidas para fora, vidas que eram para estar dentro das igrejas hoje, estão lá fora, no mundo. Eu fico olhando, meus irmãos, eu falo, ô Senhor, tem misericórdia, quantas vidas podiam estar aqui dentro das igrejas? Mas eu tenho olhado a atitude das igrejas, só de julgar, apontar dedo, a igreja que trata bem aquele que tem dinheiro, a igreja que faz acepção de pessoas, sabe, meus irmãos? E não é assim. A pessoa ama aquele porque tem dinheiro. Não é assim. O mesmo amor que nós temos por qualquer um, nós temos que ter. A Bíblia não tem menção de amor, não, meus irmãos. A Bíblia não ensina um amor maior para um pastor, maior para uma pastora, um amor maior pelo um pai, pela uma mãe, não. A Bíblia, meus irmãos, ensina que nós devemos amar todos como Cristo nos amou.
E Cristo, como ele nos amou, indo até a morte de cruz, e se entregou por nós. É esse que deve ser o nosso amor. O mesmo amor que eu tenho pela minha família, eu tenho que ter pelo mendigo que está lá fora. Eu tenho que ter compaixão dele, que está lá, que precisa de um alimento físico, um alimento espiritual, uma palavra. A mesma palavra que eu dou para um familiar, eu tenho que dar para aquele que precisa, que está lá, que precisa de ouvir uma palavra de Deus, da parte de Deus. E, meus irmãos, infelizmente, a igreja tem fechado as portas do reino. E isso é inadmissível em nosso meio. A igreja tem jogado vidas nas mãos de Satanás, ao invés de trazê-las ao amor e deixar que o Espírito Santo faça limpeza, que o Espírito Santo trabalhe na vida delas. Porque a igreja, meus irmãos, ela não tem que ter medo mas se nós permitirmos essas pessoas na igreja, vai atrapalhar a nossa fé, vai minar a nossa fé. Oh, meus irmãos, não sejais como crianças no entendimento. É o Espírito Santo que trabalha. E outra, pregue, ensine a palavra de Deus, a verdade. Insista na verdade, pregue a verdade. Não negligencie a verdade, que você vai ver os frutos da palavra. Se você prega a palavra com amor, meus irmãos, você vai ver o fruto. Ainda porque pode demorar, mas os frutos virá. Porque você está plantando a semente é a palavra. Meus irmãos, talvez vida que você está pregando, ensinando na igreja, talvez ela tenha dificuldade de aceitar, mas dali a um tempo o Espírito Santo vai compungir, vai trabalhar e ela vai falar, poxa, pastor, eu estava errada mesmo. Poxa, é assim que a palavra ensina. Quando eu vou para a palavra, não tem jeito, não tem volta. Nós não temos que temer ao pregar um evangelho de amor, um evangelho de abraçar as pessoas que precisam, sabe? Porque muitas vidas estão aí fora por causa das lideranças da igreja, que não tem acolhido, tem feito acepção de pessoas. É o Espírito Santo que faz a pessoa sentir nojo pelo pecado. E ela, quando ela está lá no meio das pessoas que são instrumento de Deus, usada pelo Espírito Santo, ela mesma vai ficar assim, poxa, só eu que sou diferente, só eu que estou diferente. Espera aí, o Espírito Santo começa a trabalhar e de repente ela vai falar assim, não, eu também quero mudar, a minha vida hoje vai ser assim, eu vou vestir assim. Hoje a minha vida vai ser assim, eu tomei uma decisão. Eu vejo vidas lá que tocam, que quando eu olho para elas, eu vejo Jesus na vida delas, eu vejo o Espírito Santo. E é esse Jesus, é esse Espírito Santo que eu quero ter na minha vida. E faz com que essas pessoas venham alcançar a mudança de vida. Meus irmãos, a igreja, a cada dia que passa, ela tem sido inoperante, fazendo tudo errado pelas mãos do homem. O evangelho já não tem sido mais o evangelho de amor. E a igreja, a cada dia, ela tem que pregar, ensinar o amor, a santidade, os frutos do Espírito Santo que deve estar presente na nossa vida, sabe? A pregação da palavra, o ensino da palavra, sólido da palavra, sabe? E, meus irmãos, e quando a gente faz isso, você pode ter certeza que os frutos vêm. Pode passar um tempo, mas os frutos vêm da palavra que você está pregando, está ensinando. Se às vezes estão tendo dificuldade em aceitar a palavra, tenha perseverança, tenha fé. Sabe que Deus tem poder para mudar o coração das pessoas e é Ele que vai mudar. Talvez você quer no seu tempo, quantas das vezes eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo. Hoje, meus irmãos, eu prego e eu ensino, mas com a fé, com a confiança de que é Deus que faz a obra, é Deus que toca nas vidas, é o Espírito Santo que convence. Eu não convenço ninguém a nada, não. Quem convence é o Espírito Santo, é esse mesmo Espírito Santo que entra uma pessoa
com a vida toda errada, no pecado, nas práticas erradas, ela vem para a igreja e ela é tocada pelo Espírito Santo e ali tem a sua vida mudada. E, meus irmãos, a visão do homem não tem sido a visão de Deus. Que nós a cada dia possamos ser uma igreja que busca vidas lá fora, que traga, meus irmãos, eu tenho falado, se a cada dia na nossa igreja, na nossa comunidade, se a cada dia, se você gerar 2 vidas no mês, a sua igreja não cabe de gente, ela dobra de pessoas. Você imaginou cada um trazendo uma, cada um trazendo 2, cada um trazendo 3. Ah, mas por que? Não, é muito difícil. Meus irmãos, você não está dando testemunho, não? A sua vida não tem sido uma vida de exemplo perante a sociedade para que você possa dar testemunho e convidar o seu irmão, meu querido, vou convidar você para você participar da Assembleia conosco, para você ir conosco. Será que a sua vida não tem tido um testemunho na qual as pessoas não te dão confiança? Meus irmãos, a nossa vida, se cada um de nós, no decorrer do mês, se você gerar uma vida, cada um gerar uma vida na sua igreja, você já dobrou o número de membros. Se cada um gerar 2, 3, já triplicou o número de membros. Olha para você ver. Mas agora, por quê? Mas é difícil. Difícil por quê? Você não tem pregado o amor? Não tem tido amor com as pessoas lá fora? Tem apontado os dedos, né? Lá tá vestindo assim, lá veste assim. Olha, lá separou, nossa, do marido, da esposa, tá apontando o dedo ao invés de acolher, trazer, mostrar, ensinar a palavra, deixar que o Espírito Santo convence, porque é ele que vai convencer, não é você, não é eu, nós não convencemos ninguém a nada, é o Espírito Santo, é ele que vai trabalhar. Meus irmãos, nós estamos passando por tempos difíceis na igreja, tempos arduosos, aonde quantas pessoas que abandonaram a igreja, quantas pessoas que não têm mais prazer de pisar dentro da igreja, porque saíram de lá feridas, magoadas, com o coração entristecido, porque pela liderança, pela igreja, pelos irmãos da igreja, pela indiferença, pela forma de tratamento, pela politicagem dentro da igreja. Meus irmãos, tempos difíceis. Meus irmãos, quantos pastores tiraram vidas do reino por causa de política, levando políticos para os púlpitos, para os altares. Meus irmãos, isso é inadmissível. A casa de Deus não é lugar de se promover políticos, fazer palanques e muito menos campanha dentro de igreja, não. Nós votamos, temos o dever de votar, mas sem influenciar, sem deixar que cada um vote consciente, que vote com sabedoria, que é isso que nós temos que ensinar, não fazer politicagem dentro de igreja, trazer líderes dentro de igreja, usarem o nome de Deus dentro das igrejas, se promoverem dentro das igrejas. Olha, meus irmãos, veja esses 2 últimos anos, a quantidade de pessoas que eu tenho visto nas redes sociais, que tem falado assim, olha, depois que meu pastor levaram os políticos lá na igreja, eu nunca mais pus os pés lá. E nem piso lá mais. Meus irmãos, que falta de sabedoria. A igreja é o lugar, meus irmãos, que poucos líderes estão tendo sabedoria quando chega a política. É o dinheiro sujo da lavagem de dinheiro. Eu já vi pastores recebendo dinheirada, distribuindo entre eles
para promover candidatos dentro das igrejas deles. Olha, o fulano de tal liberou tantos mil para dividir para os pastores, cada um vai deixar a fulana subir no púlpito, o fulano subir no púlpito, promover ele, e racham aqueles dinheiro, meus irmãos. E é inadmissível. E aí, quando os fiéis vê aquilo, muitos não importam não, até idolatram o pastor quando faz errado, mas muitos têm a visão do reino de Deus. Sabe que é errado, que não está certo. Jesus, ele orientou os discípulos. Cuidado com a política suja de Herodes. Jesus, ele já estava dizendo assim, olha, cuidado com a política, hein? A política corrompe, a política, a sujeira da política é o que tem acontecido em muitas igrejas. A politicagem, meus irmãos, e nós não podemos ser assim. E por isso, meus irmãos, mesmo a igreja falha, cheia de pecados, Deus os chama de santos. Deus não exclui ninguém da comunhão. Deus não exclui ninguém da comunhão. E muito menos o pastor pode excluir alguém da comunhão. Quem exclui da comunhão, meus irmãos, é só Deus. É só Deus. E mesmo assim, agora, nesse período, Jesus não está excluindo ninguém da comunhão, não. Ninguém. Quando dá no grande dia, aí sim, ele vai excluir. Olha, esse aqui não foi servo, não. Esse aqui não foi discípulo meu, não. Esse aqui foi insubmisso à minha palavra. Porque em Tessalonicenses, meus irmãos, vai dizer que aqueles que forem submissos ao evangelho de Jesus Cristo será banidos da face de Deus. Aqueles que não obedeceram, que não aceitaram a verdade, aquele que não sujeitou a verdade, vai ser banidos da face de Deus. É esses, agora, pastores não têm direito de excluir ninguém, não. Pastores, pelo contrário, nosso dever como igreja é de amar as pessoas, é de buscar vidas lá fora, as prostitutas, os bêbados, os drogados. Mas como um drogado entra na igreja, uma prostituta, vai todo mundo apontar o dedo, está todo mundo ali, olha lá, olha para você ver. Meus irmãos, não cabe esse nosso papel. Nosso papel é trazer, pregar, ensinar a palavra, deixar que o Espírito Santo flua na vida da pessoa para que ela possa encontrar a luz, encontrar Jesus, encontrar o Espírito Santo, para que ela possa ter a sua vida mudada e transformada. Porque o dia que a vida dela mudar, ela entrará na igreja diferente. Ela não será a mesma mais pessoa. Deixará todas as suas práticas pecaminosas para trás e caminhará a cada dia rumo à luz que é Jesus, ao Espírito Santo que vai fortalecendo e dando força na caminhada. Meus irmãos, então eu quero encerrar essa palavra. Sabe, o erro da igreja tem sido excluir as pessoas. Sabe, a igreja tem tirado, tem impedido que vidas venham para o reino, para fazer parte do reino, para ter suas vidas mudadas e transformadas por Deus, para que o Espírito Santo possa verdadeiramente mudar, transformar e salvar. Mas a igreja tem sido inoperante, que a cada dia Deus possa colocar amor no coração da liderança, dos líderes, dos membros da igreja. Porque se sua igreja não tiver amor, meus irmãos, é perca de tempo. Perca de tempo uma igreja que não tem amor, que não ama as vidas, que tratam com acepção de pessoas, que é condenada 98 vezes no Novo Testamento. Tá, meus irmãos? Então que nós possamos voltar à essência, ao amor. Ah, mas não tem que amar ninguém diferente, não. Nosso amor tem que ser igual para todo mundo. O mesmo amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, você tem que ter pelo mendigo. Você tem que ter pela aquele que chega e me dá um prato de comida. Ah, não, eu vou dar aqui porque é meu pai, minha mãe, daquele mendigo lá, não dou não. Não dou não. Não é assim, meus irmãos. A Bíblia não se trata de nível de amor diferente. Não tem nível de amor diferente, não. Ah, porque meu pastor tem que amar mais. Não. Mesmo amor que você tem que ter por ele, você tem que ter por cada um.
até um mendigo, até uma prostituta lá fora, não porque eles têm uma atitude errada, nós não podemos deixar de amar eles, não. Não é porque é um drogado, não é porque é um gay, não é porque sabe, tem uma vida complicada, não, eu não vou amar, não. Ah, porque é um assassino, eu não vou amar, não. Não é assim, meus irmãos. Nosso dever é de amar todos, como Cristo nos amou. Jesus disse, né? Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, dando a vida. Jesus deu a vida dele por nós, falhos, pecadores e ainda não merecendo, porque a Bíblia diz que foi ele que nos escolheu. Porque nós, meus irmãos, o homem no pecado não tem condição de escolher ao Senhor, mas através do Espírito Santo. E eu encerro essa palavra, meus irmãos. Já te agradeço você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like. Compartilhe esse vídeo, ative aí o sininho das notificações. E, meus irmãos, é muito importante você se inscrever para que todos os vídeos sejam entregues por você. Compartilhe, sugere temas aí para mim. Me diga de qual cidade você está falando, de onde você está falando, de qual estado. Isso é muito importante. O que você achou do vídeo? Será que a sua igreja tem agido assim como a sua igreja tem agido? Tem amor? Tem acolhido? Seu pastor tem levado políticos para dentro da igreja? Tem feito da sua igreja de palanque, de comício? Meus irmãos, nós estamos em tempo de buscar a Deus e a sua face. Porque ai daqueles que brincam com o evangelho e com a graça de Deus que foi dada a cada um de nós. Meus irmãos, muito obrigado. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Beijo no seu coração. Fui.